mediante aí esse assunto, tem também aí outro elemento que é muito importante, né, que é a dos pães ázimos. Inclusive a igreja ela fica sem comer aí pães sem fermentos por 7 dias, né, após aí a cerimônia da Santa Ceia. Mas, pastor Marcos, essa festa ela não foi abolida? Nos dá uma resposta aí referente a esse assunto. O card que nós usamos para divulgar este programa, ele vai trazer ali uma das pinturas mais famosas da história, Leonardo da Vinci, A Última Ceia. E ali você vê, né, Jesus com os 12 numa mesa. E essa é uma representação que tem origem a partir do Renascimento, a partir ali do fim da Idade Média. E não há uma representação mais equivocada e mais fora do tempo do que essa. Por quê? Porque a Santa Ceia, ela foi muito diferente. A mesa que eles se sentaram, na época de Jesus, era uma mesa baixa. Ela era uma mesa que não tinha mais do que seus 20, 30 centímetros de altura. Eles não sentavam em cadeiras, eles sentavam ou eles reclinavam-se em almofadas e se apoiavam com um dos braços sobre a mesa e então eles iam comendo com a outra mão. A mesa era em forma de U, tinha o formato de um U. Por isso que Jesus ele fala sobre aquele que está ao seu peito, né? Essa expressão, quando você pega uma mesa dos nossos dias, parece um pouco sem sentido, ou até uma expressão um pouco frívola, né? Poxa, alguém deitando no peito de Jesus, mas é que naquela posição onde ele estava, o anfitrião da festa, o anfitrião da ceia, ele ficava na ponta, nesse U, ele ficava numa das pontas, então ficava uma pessoa justamente que ao se debruçar, ficava justamente com a sua cabeça na direção do peito, né, do anfitrião. Então, essa é a figura de João, né? E do outro lado estava quem? Judas, aquele que comia do prato, ou seja, que ia pegar o seu bocado no mesmo lugar onde Jesus pegava o seu bocado e não do outro lado do U, onde outro discípulo estava sentado. Então, esta é realmente como era a ceia original, bem diferente das pinturas. E também diferente das pinturas, esta ceia, ela era feita com estes elementos que nós estamos falando aqui, ervas amargas, que simbolizava o sofrimento do homem no Egito e o nosso sofrimento também, claro, no nosso sofrimento no mundo. O pão ázimo, que é o pão sem fermento, simbolizando a nova vida do crente, e também simbolizando o próprio corpo de Jesus, quer dizer, sem pecado, e o vinho simbolizando o sangue de Cristo derramado na cruz. Então, tudo isso, queridos, tudo isso eram símbolos dessa Santa Ceia. E todos esses símbolos são importantes e devem ser cumpridos. Lá no Êxodo, o pastor Misael já tinha falado para nós sobre a festa que se seguia à Páscoa. A Páscoa era celebrada na vigília, né, na noite daquele dia 14 para o dia 15, e no dia seguinte era o primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Êxodo capítulo 12, verso 15, vai nos dizer: 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. Então veja, é claro, essas festas todas se cumprem em Cristo. Então a Páscoa se cumpre no Senhor Jesus, mas nós não a comemoramos de uma outra maneira, na forma da Santa Ceia. E os pães ázimos, nós ficamos 7 dias sem comer pães sem fermento, lembrando da ordem que nos é dada, porque, veja bem, esta festa, sobretudo, é uma festa
bastante direcionada ao povo de Deus, porque ela tem os 7 dias, que simbolizam a totalidade. O 7 é o número da perfeição nas Escrituras, e é também a totalidade, né? Simbolizando o quê? Que a partir de então, a vida do crente deve ser uma vida sem pecado. Por isso, essa festa dos ázimos. E aqui no capítulo 5, né, Paulo declara, aqui no capítulo 5 de 1 aos Coríntios, ele vai falar assim: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Então, nós ficamos 7 dias sem comer o pão, não como uma festa formal, como uma santa convocação no primeiro dia, uma santa convocação no último dia, não. Né? Nós sabemos que Cristo, ele cumpre estes elementos, né? Mas nós ficamos 7 dias sem comer pães sem fermento, por quê? Porque essa também era a prática dos cristãos no chamado Novo Testamento. Você vê lá em Atos, na passagem que o pastor leu, né? Paulo preparando-se para os dias dos pães sem fermento, depois Paulo, após passar os dias dos pães sem fermento, então quer dizer, eles também guardavam esses dias, e não é porque eles eram judeus não, né? Porque você veja que quem estava celebrando com Paulo não era judeu, mas eles estavam igualmente passando esses dias sem fermento. Por quê? Porque isso é um símbolo da nova vida, que este sim é o que nós devemos almejar. Não adianta também eu ficar aqui sem comer fermento e praticando o pecado, né? O sem fermento simboliza uma vida sem pecado, que é o que o Senhor quer nos dar. Ah, mas é impossível você viver sem pecado. Sim, talvez seja impossível para o velho homem, mas nós somos habilitados pelo Espírito Santo no novo homem. E se pecarmos, nós temos um advogado no céu, Cristo Jesus, e confessamos nossos pecados. Ele é suficiente e poderoso para nos purificar de todos os nossos pecados e nos deixar sem fermento, sem o fermento do velho homem. Agora somos um novo homem. Então, queridos, nós celebramos de outra maneira, porque estas festas, talvez não comemoremos como eram comemoradas no passado, elas se cumpriram, em Cristo elas se cumpriram. Por exemplo, acabamos de falar aqui sobre a Páscoa. Quando Cristo morre na cruz, ele cumpre, e ele se torna a nossa Páscoa. Os pães sem fermento se cumprem, a festa em si, quando Cristo ele nos dá essa nova vida. Mas essas festas são proféticas, porque elas profetizam o Messias, profetizam ainda um futuro no qual Cristo voltará para tirar de uma vez por todas o pecado do mundo, para julgar o mundo e executar juízo. Afinal de contas, a Páscoa também significa o juízo de Deus. Então, cada vez que fazemos em memória dele, fazemos isto. Então, por isso que eu falo, a Universal Assembleia dos Santos, ela não ensina a festa dos pães sem fermento como uma santa convocação e como era na época, talvez algo cerimonial, mas ela ensina como ficou para nós e deve ser lembrada assim, profeticamente, como a festa da nova vida, profeticamente como o novo viver, profeticamente, inclusive lembrando que por esta mesma data se celebrava, caros, uma primeira primícias. O pastor falou aí da segunda, né? Ele falou ali do Pentecostes, mas naqueles primeiros dias era celebrada a primeira primícias. Eram duas. A primeira era um símbolo da ressurreição de Jesus Cristo, primícia dentre os mortos. E a segunda era um símbolo, né, da igreja que Deus então levantava 50 dias depois. Então você veja, estas festas, elas são proféticas. Para o povo judeu, elas trazem um elemento histórico e cultural. Elas trazem um elemento que deve ser memorado perpetuamente.
libertação do Egito, os primeiros frutos da terra, toda aquela trajetória, mas para nós também nos traz o símbolo da eternidade. Vida nova, transformação, morte com o perdão dos pecados e ressurreição para a eternidade. Queridos, faz algum sentido nós não nos lembrarmos dessas comemorações? Faz algum sentido nós não comemorarmos? Faz algum sentido você não viver a essência máxima da festa dos pães sem fermento, que é uma vida longe do pecado, transformada por Cristo, o velho homem, o fermento velho, numa nova massa, sem pecado, aguardando o chamado de Cristo para reinar com ele sobre a terra? Responda você essa questão.